existe uma coisa neste time do Flamengo que eu confesso que não vi em nenhum outro time do Flamengo desde que eu acompanho futebol. E acompanho futebol desde 1978. A minha primeira lembrança do futebol foi a Copa da Argentina. A Argentina campeã, em cima da Holanda. Então eu comecei a acompanhar futebol na época que a geração do Zico estava começando a se firmar no Flamengo. Né? Gol do Rondinelli, de cabeça, no final do jogo contra o Vasco, o Flamengo campeão carioca. A partir dali, aquela geração ficou, se firmou e virou o que virou. Ganhou tudo o que foi possível. A maior geração da história do Flamengo. Mas eu também já vi e já narrei o Flamengo com times ruins, times bem limitados, times que de fato não condiziam com a história do clube. O Flamengo já teve grandes times e já teve times também bem fraquinhos. Mas todos esses times, todos, desde que eu acompanho futebol, de 78 para cá, eles tinham uma coisa que o Flamengo de 2023, já no final de 2022 começou a demonstrar, mas se firmou em 2023. Este time do Flamengo de 2023 é o time mais apático, sem comprometimento, sem gana, sem vontade, que eu já vi vestir a camisa do Flamengo. Repito aqui, já vi times do Flamengo muito piores do que esse de 2023. Bem piores. E que não tinham nem de perto as condições que esse time do Flamengo de hoje tem. Nem a época do Zico, pelo contrário, a época do Zico era dureza. As condições de treinamento não eram as ideais e tal, aquela coisa toda. Depois times que eram muito esforçados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com grandes times, esquadrões, e com times fracos, eu não me lembro de ter visto um time do Flamengo tão apático, desinteressado e muitas vezes mostrando uma falta de comprometimento como este time de 2023. Sinceramente. E o que me chama mais atenção ainda, né, é que boa parte deste time de 2023, ele estava em 2019. Quem estava lá de 2019 que está agora? Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gerson, Bruno Henrique. São muitos jogadores daquele time de 2019. 2020, pandemia e tal, mas conseguiu ganhar títulos. Copa Sul-Americana, Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa do Brasil, né, ganhou o Campeonato Brasileiro e por aí vai. 2021, o Flamengo ganhou a Supercopa do Brasil e ganhou o Campeonato Carioca. 2022, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Todos esses times que eu citei de 19 para 22, eles tinham momentos brilhantes. O de Jorge Jesus em 19 é um caso à parte. Mas pós-Jorge Jesus, eram times que tinham oscilações, muitas vezes jogavam bem, jogavam mal, mas o Flamengo estava ali empenhado, que é o que toda torcida exige de um time de futebol. Que o time lute, que o time jogue, que o time se entregue. Quando não dá na bola, dá na vontade, no coração.
E este time de 2023, que tem um elenco melhor do que de 2019, 2020, 2021, 2022, este time do Flamengo, que tem tudo e todas as condições e não tem noção do que é o Flamengo. Talvez se eles treinassem todos os dias na Gávea, porque eu já vi torcedor na Gávea cornetando o Zico, cornetando o Júnior, cornetando o Zinho. Eu já vi. O Adílio. Porque o Flamengo não ganhou sempre com esses caras. O Flamengo também perdeu. E em momentos de derrota tinha cornetagem. A boca maldita, a famosa boca maldita, ficava ali cornetando. Talvez por viverem longe, num mundo à parte, trabalharem num resort, porque o Ninho do Urubu é um resort de primeiro mundo. Ali, os jogadores têm tudo o que vocês possam imaginar. Tudo. É uma condição de trabalho excepcional. Então, talvez isso faça com que eles não tenham uma noção do que é jogar no Flamengo. Agora, o que me chama mais atenção é o seguinte: eles já ganharam muita coisa pelo Flamengo, entraram para a história do clube e não têm noção do que é o Flamengo? Estão desconectados? Né? Então, é algo realmente que me chama bastante a atenção. Não sabemos o que acontece. O correto dizer é o seguinte: eu nunca vi, e tenho a impressão de que muitos que estão me acompanhando agora vão concordar comigo, um time do Flamengo que não tem vontade. Essa é a mais absoluta verdade. Você até vê em casos isolados, você vê alguns jogadores que estão tentando se doar. O Luiz Araújo, que hoje entrou e se machucou. O Bruno Henrique, em muitos casos, é um cara que entra firme e forte, né? E algumas outras situações. Mas se você pegar o grupo e botar no pacote, no geral, é um time que peca realmente pela atitude. A eliminação do Flamengo para o Olímpia este ano na Libertadores da América, ela foi, talvez, a eliminação mais vergonhosa da história do Flamengo. Ah, não, mas já teve outros jogos, né, de outras decisões que o Flamengo perdeu e tal. Claro, perdeu muitas. Mas não perdeu nenhuma com a apatia que se viu naquele jogo contra o Olímpia. E aí é que está o ponto a ser cobrado e questionado deste grupo de jogadores, do técnico Jorge Sampaoli, que não conseguiu fazer o time do Flamengo jogar, e da diretoria do Flamengo, que comanda tudo isso. A culpa é da diretoria, porque é ela que contrata e mantém os jogadores e traz o treinador que lá está. Contratou o Vitor Pereira, não deu certo, mandou embora, trouxe o Sampaoli. O Flamengo do Sampaoli é pior que o Flamengo do Vitor Pereira. Se você for ver, com o Vitor Pereira, o Flamengo tinha Gabigol e Pedro jogando juntos. Pedro fez muitos gols com ele, a maioria dos gols foi com o Vitor Pereira. Ayrton Lucas estava em grande momento. O Gabigol estava melhor do que está agora. O que pegou mal realmente do Flamengo do Vitor Pereira, além das grandes derrotas e tal, não ganhou nenhum título, mas aquele time do Vitor Pereira, em muitos momentos, apresentou, na minha opinião, um padrão melhor do que o Flamengo do Sampaoli. O Flamengo do Sampaoli, ele fez 2 grandes jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil, um grande jogo contra o Grêmio em Porto Alegre na Copa do Brasil, e um primeiro tempo arrasador contra o Vasco no Maracanã. Tirando isso, não fez mais nada. Agora tem um outro detalhe também muito importante. O Flamengo do Sampaoli, ele pode ser dividido
no seguinte ponto: antes e depois da agressão do preparador físico a Pedro. Está claríssimo que depois que houve a agressão, que o preparador físico foi mandado embora e que o Sampaoli permaneceu adotando uma postura neutra, não comprando o barulho dos jogadores e tentando apaziguar, como se diz por aí, passar pano, o Flamengo piorou muito. Porque até aquela briga, o Flamengo tinha 24 jogos com o Sampaoli, com duas derrotas. A partir dali, vieram Cuiabá, de uma forma que o Davidson mesmo falou, o time do Flamengo não corre muito e tal. Olímpia, São Paulo, time reserva, e por aí vai. O Flamengo contra o Grêmio foi a melhor partida, pós-confusão, e se classificou. Mas a coisa piorou depois que o Flamengo teve o caso do Pedro com o preparador físico e, por consequência, aí veio a briga do Gerson com o Varela e outras coisas mais. O certo é que o Flamengo está inteiramente perdido e sem força, eu tenho a impressão, para reagir. Quem poderia puxar a fila e comandar uma virada está com outros objetivos. Está focado em outras coisas, na vida pessoal, na vida particular. Então, aí fica realmente muito complicado. Eu sei, meus amigos, que o Flamengo caminha para ter o pior ano da sua história. Porque o Flamengo começou a temporada com 7 chances de ganhar títulos, perdeu tudo o que disputou até agora e só tem mais uma bala no revólver, que é a Copa do Brasil. É o último tiro do Flamengo na temporada. Cá entre nós, falando aqui com muita sinceridade, aqui, a chance de perder a Copa do Brasil é muito grande. Você que é torcedor do Flamengo, que é apaixonado pelo Flamengo, que acredita sempre no Flamengo, você está acreditando neste time na final da Copa do Brasil? Olha, eu posso dizer para você o seguinte: é futebol, o Flamengo tem condições de ganhar a Copa do Brasil? Tem. Mas o São Paulo é o favorito para ganhar a Copa do Brasil. A tendência é que dê São Paulo na final da Copa do Brasil. Entretanto, é futebol. E é um encontro de gigantes, Flamengo e São Paulo. Então, de repente, num último suspiro, o Flamengo pode até reagir e ganhar a Copa do Brasil. Tem time para isso, mas no momento, com esta postura, com esta falta de sintonia entre técnico e jogadores e com a falta de comando, sinceramente, eu acho que a tendência é o São Paulo ganhar a Copa do Brasil. Não tenha dúvida disso. Agora, vamos aguardar. Tudo pode acontecer. E por que eu estou falando que é a última bala no cartucho do Flamengo, a Copa do Brasil? Porque eu tenho a impressão de que a partir de hoje, com este resultado no Maracanã, o Campeonato Brasileiro acabou definitivamente. Se o Botafogo vencer amanhã, o que é o mais provável, cá entre nós, a diferença vai para 15 pontos. E aí, meus amigos? Semana que vem tem Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. Maravilha. Aí o Flamengo vence, a diferença cai para 12 pontos, que é exatamente onde está neste momento que nós estamos conversando aqui. Então, o Campeonato Brasileiro para o Flamengo acabou. Acho que a meta do Flamengo agora é procurar ficar no G4, porque tem esse detalhe.
O Flamengo, se ele não ganhar a Copa do Brasil, ele vai ter que garantir vaga na próxima Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, e para entrar direto na fase de grupos, ele vai precisar estar entre os 4 primeiros, a não ser que o Palmeiras, por exemplo, ou o Fluminense, um time que esteja ali entre os primeiros colocados do Brasileirão, ele ganha uma vaga pela Libertadores da América, sendo campeão. Porque senão, minha gente, o Flamengo vai ter que batalhar para ficar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião. O Flamengo, título do Campeonato Brasileiro, não tem mais chance e está se afastando do título da Copa do Brasil. O São Paulo é favorito. Concorda comigo? Deixe o seu recado e comente aqui.